Olá, CB Agro no ar ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu, Adriana Bernardes e meu colega Roberto Fonseca recebemos o pesquisador da Embrapa Cerrado, Marcelo Aires. Participe do programa em nossas lives no YouTube e Facebook. Lembrando que todo o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast. Marcelo, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a quem nos vê de casa. É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho lá na Embrapa. O prazer é todo nosso e vamos com novidades. O Marcelo acaba de divulgar o resultado de uma pesquisa sobre o uso de plantas de cobertura de solo feita pela Embrapa. Marcelo, o que é essa pesquisa? O que essa pesquisa trouxe para a gente de novidade em relação a esse tema? Então, Adriana, a gente realizou uma pesquisa de opinião, uma consulta online com produtores, técnicos, consultores, para poder entender qual é a adoção dessa prática, do uso de plantas de cobertura nos sistemas agrícolas, compreender um pouco melhor quais são as dificuldades e os gargalos que os agricultores encontram ao utilizar essa prática e também para a gente tentar entender quais são as principais lacunas de informação que eles ainda encontram, Isso vai permitir que a gente retroalimente a pesquisa que a gente faz na Embrapa, desenvolvendo plantas de cobertura que venham a atender essas dificuldades ou a suprir os problemas que eles encontraram. Além disso, também vai permitir que a gente utilize foque uma estratégia de comunicação e divulgação sobre essas práticas e como usá-la das melhores maneiras possíveis. Foram ouvidos quantos produtores e o que eles responderam? Eles usam plantas de cobertura? Quais são as principais plantas usadas por eles? Então, a pesquisa ficou online por 45 dias e era aberta a diversos públicos. O foco principal eram os produtores e os gerentes agrícolas. A gente teve no total 700 respondentes, sendo que desses 700 respondentes, 300 eram produtores rurais. Dos 300 respondentes, 74% responderam que utilizam planta de cobertura, 24 ou 26% que não utilizam, desses 26 ainda que não utilizam, pelo menos metade informaram que gostariam de utilizar essa prática ainda no futuro. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, telespectador. Marcelo, eu queria que você explicasse para a gente, na prática, para o telespectador que está em casa, o que é a planta de cobertura, como que é o manejo, quais são as principais recomendações. É só um resumo de o que é a planta de cobertura. Muito bom, Roberto. As plantas de cobertura são plantas que são utilizadas principalmente nos sistemas agrícolas, no momento onde o produtor terminou a colheita, Em algumas situações ele faz o plantio após a colheita da cultura principal, da safra principal, e essas plantas então vão ficar no solo durante o período, principalmente na nossa região aqui, durante o período seco. Então elas vão estar protegendo o solo, evitando a erosão eólica. Quando as chuvas começarem, a erosão também por conta das chuvas que caem, escoamento superficial. Além disso, essas plantas de cobertura elas vão estar agregando carbono no solo, permitindo uma ciclagem de nutrientes, permitindo que o produtor recupere, ao utilizar essas plantas de cobertura, um pouco do fertilizante que é utilizado e não é aproveitado pela cultura principal. É uma prática muito comum, principalmente por conta de um sistema de plantio que a gente tem e é muito utilizado no Brasil, que é o sistema de plantio direto na palha. Esse sistema começou lá no Paraná, nos anos 70, e evoluiu, e hoje mais ou menos 35 milhões de hectares no Brasil eles são cultivados dessa forma. Ou seja, essa planta de cobertura, quando chega a hora de o produtor cultivar novamente, plantar novamente, ele usa essa planta como um adubo, digamos assim, Adriana, a ideia é exatamente essa, ele ter uma cobertura permanente na sua área agrícola, Então, essa planta, ao final do ciclo, antes de fazer o plantio na próxima safra, o produtor vai fazer um manejo e essa palhada que ela produziu, ao crescer, ao se desenvolver durante esse período que ela ficou no campo, ela vai servir como uma proteção do solo e vai estar ali
junto com a cultura principal que ele plantou. Obviamente, na forma de palhada, ela não vai estar verde. Hoje existe também a possibilidade de manter essas plantas verdes, né? Que você vai ter uma cobertura verde permanente durante todo o ciclo produtivo. Mas a ideia é exatamente essa. Hoje, inclusive, alguns especialistas estão discutindo até de mudar a terminologia, em vez de chamar de planta de cobertura, chamar de planta de serviço. Por quê? Porque elas podem oferecer diversos serviços para os sistemas agrícolas, né? Fixação de carbono, ciclagem de nutrientes, proteção do solo, evitar a erosão, diminuir a temperatura do solo com essa cobertura que elas vão deixar ao serem manejadas, controlar algumas pragas de solo, como nematóides, muito comuns em regiões de Mato Grosso, até mesmo aqui em Goiás. Então, são coisas que estão evoluindo, né? E nesse momento que a gente fala na busca de sustentabilidade, eficiência, né? Combater as mudanças climáticas globais, né? A agricultura brasileira sempre esteve à frente e está à frente, e essa prática é uma prática que cada vez mais vem crescendo a sua adoção pelos produtores. Marcelo, em relação ao perfil do produtor que utiliza a planta de cobertura, a gente consegue já definir um perfil, se, por exemplo, está mais presente nas grandes propriedades ou não na agricultura familiar? Como que a pesquisa chegou a abordar esses pontos? Então, uma das perguntas, né, que a gente tinha no questionário era o tamanho da propriedade, né? A gente tinha uma impressão que ela estaria restrita ou mais utilizada pelos grandes produtores, né? E a pesquisa indicou que até propriedades até de 100, 150 hectares, né, cidades pequenas, certamente conduzidas por agricultores familiares, também utilizam essa prática, né? Então, é uma prática que pode ser utilizada por todo tipo de produtor, qualquer perfil de produtor, vamos dizer assim. Obviamente, dependendo do perfil do produtor, no que diz respeito ao tamanho da sua área, alguns ajustes vão ter que ser realizados. Mas, a princípio, é uma prática que pode ser utilizada pelo grande, pelo pequeno, pelo médio, né, pelo agricultor familiar. Só vai trazer benefícios, né, para o sistema, porque, como eu falei anteriormente, vai aumentar a eficiência e vai trazer sustentabilidade para a agricultura. Desculpa, Roberto, pode falar. Não, e na prática, como que funciona? Tem acesso à planta de cobertura por meio de assistência técnica ou não? O produtor aprende por conta própria, com erros e acertos, a desenvolver o melhor tipo? Então, Roberto, uma das perguntas também que a gente fez foi se ele tinha, que tipo de assistência técnica. Obviamente, os grandes produtores, as grandes empresas, elas têm ou uma equipe própria, né, de agrônomos, técnicos, que fazem passam essa informação, como utilizar, mas também tem a transferência de tecnologias, empresas de assistência técnica, como no caso do DF, Emater, né, que tem um quadro de técnicos muito bem capacitados e eles estão prontos para isso. Uma das coisas que a gente queria saber também na pesquisa era o nível de entendimento desses técnicos e consultores sobre essas práticas e como eles também veem as dificuldades e os gargalos que eles enfrentam no dia a dia para poder passar isso. E a pesquisa vai ajudar então a gente a preparar informações direcionadas a ele, comunicação e, quem sabe, até treinamentos específicos para auxiliar esse tipo de técnico que está no dia a dia envolvido com os produtores rurais. Geralmente, quais são os critérios que um produtor deve seguir para escolher a melhor planta de cobertura para a propriedade dele? Então, Adriana, como a gente estava discutindo antes, né, assim, hoje algumas pessoas estão falando de serviço, né, plantas de serviço. Então, um tipo de produtor que está tendo algum problema específico, por exemplo, com a praga de solo, nematóide do solo, ele deve então procurar plantas que naturalmente vão ajudar a combater, a reduzir essas populações desses nematóides no solo. Que são? Aí a gente tem as crotalárias, estilosantes, algumas das braquiárias podem auxiliar nesse sentido, né? Se você está
né, preocupado em fazer essa palhada, ter essa palhada para cobertura, aí você pode ir para outras plantas, né? Geralmente as gramíneas, que vão te produzir uma biomassa maior, e aí novamente as braquiárias, a gente tem o milheto, né? E às vezes você está preocupado em melhorar a qualidade biológica do seu solo, melhorar a questão de estruturação física. A gente tem as leguminosas que podem entrar nesse sistema, né? Espécies como o guandu, próprio estilosantes, podem ser todas utilizadas para esse tipo. O fato é que a gente tem hoje uma ampla gama de espécies e até cultivares que podem ser utilizadas por diversos fins, né, para esses diversos serviços, né. Nós temos uma indústria de sementes, né, que está aí pronta para produzir essa semente para entregar para esse produtor, então ele tem acesso. Uma das perguntas que a gente fez foi exatamente isso, se ele produz a sua própria semente ou se ele compra a sua própria semente. A gente viu que a maioria ainda acessa a semente através de aquisições nas empresas que estão no mercado. E mais recentemente, uma prática que tem crescido bastante, Adriana, é a questão de você, em vez de utilizar uma única espécie ou um único cultivar, você utilizar o que a gente está chamando de mixes, né? Então você tem aí 3, 4, 5, até 8 plantas de cobertura combinadas num mix, e cada uma delas vai oferecer uma característica, como eu coloquei anteriormente, né? Isso, então, mistura-se a semente e planta aleatoriamente. Isso, faz a mistura, né, e planta já a mistura, né? Alguns produtores fazem a aquisição dos componentes individuais e eles fazem a mistura na fazenda. Geralmente os grandes produtores que têm uma estrutura maior na propriedade, eles lançam mão dessa estratégia. E aí eles começam a customizar o seu próprio mix, né? Então eu uso na minha fazenda o meu mix especial para essa situação ou para essa situação. A legislação hoje de sementes mudou recentemente e hoje a gente já pode encontrar no mercado mixes prontos, né? Onde o produtor, dependendo da sua necessidade, vai utilizar. Então, inclusive para culturas diferentes. Então, tem um mix de plantas de cobertura para ser utilizado na cultura do café, ou na cultura da cana-de-açúcar, ou com laranja, citros, né? Ou com soja, ou com milho, ou com aquele propósito específico que eu tenho. Então, hoje já existem empresas que estão oferecendo esse tipo de produto. Era exatamente esse o ponto que eu gostaria de abordar com o senhor agora. No DF, é muito comum o uso da planta de cobertura no cultivo do milho, da soja, ali, principalmente na região do PADEF. Aqui na nossa região, que outros tipos de cultura podem ser beneficiadas pelas plantas de cobertura? Então, a princípio, a gente pode usar a planta de cobertura em vários sistemas, né? A gente sabe que o DF tem uma horticultura muito forte, né? É possível, né, em algum momento, né, dependendo do sistema que o produtor tem, utilizar isso também com horticultura. No café, a gente está vendo um crescimento grande na região do PADEF, nesse empreendimento novo, que é o cultivo da uva para vinificação. Sim. É uma possibilidade também, né? Com um grupo de 10 produtores iniciaram, já tem a Vinícola Brasília, né? Pode utilizar com fruteiras, né, no meio do corredor ali, o próprio café, como eu comentei. Então você tem uma gama de possibilidades, tanto de plantas de cobertura, como dos sistemas ou até cultivos mesmo que podem se beneficiar do uso dessa prática. Você estava dizendo, inclusive, da safrinha do boi ou safrinha da picanha, né? Exatamente. Que também dá para usar essas plantas de cobertura. Mas sobre isso, nós vamos falar no próximo bloco. 1 minuto e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o pesquisador da Embrapa Cerrados, Marcelo Aires. Não saia daí, voltamos já já.
Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Agro, que hoje recebe o pesquisador da Embrapa Cerrados, Marcelo Aires. Bom, você que está nos assistindo, você sabia que existia uma safrinha de boi ou safrinha de picanha? Eu descobri isso hoje aqui com o Marcelo, né, Marcelo? Fala pra gente o que é essa safrinha e o que ela tem a ver com esse tema que a gente está tratando aqui, que são as plantas de cobertura. Então, Adriana, o produtor brasileiro é um produtor, né, por conta de todas as dificuldades que a gente enfrentou no Brasil, a questão da economia, inflação, ele sempre foi muito ágil e teve que se adaptar muito às situações, né, essas situações que a gente enfrenta. Então, no Brasil, em algumas localidades, né, na região central do Brasil, a gente conseguia fazer 2 safras, né? Uma primeira safra, aquela plantada aí geralmente em setembro e outubro, geralmente é uma safra de soja, o produtor colhe essa soja em janeiro, consegue fazer um plantio de um milho e aí fazia uma segunda safra aqui. Antigamente era chamada de safrinha de milho e, na verdade, hoje a gente produz mais milho nessa segunda safra do que na safra original, né? Então a gente está até mudando, em vez de chamar de safrinha, chamar de segunda safra. O produtor ele entendeu que ele tinha uma oportunidade aí, e nós da pesquisa, né, contribuímos bastante com isso, de integrar o sistema agrícola ao sistema pecuário. Né? Em que sentido? Ao fazer o plantio da segunda safra de milho, o produtor também semeia sementes de plantas forrageiras, né? Geralmente gramíneas forrageiras, do gênero braquiária, que é o gênero mais utilizado em pastagem em todo o Brasil. Então ele vai colher esse milho, né? E ao colher esse milho ele vai ter uma pastagem recém-formada. Geralmente quem faz isso é o agricultor. E esse agricultor ele percebeu que ele precisava utilizar, ou ele poderia utilizar esse capim, né, ou essa forrageira que ele plantava originalmente para fazer palhada, para proteger o solo, para engordar boi, né? E daí foi cunhado o termo safrinha de boi. O que mostra quão eficiente a agricultura brasileira é, né? A gente recebe muita visita lá na Embrapa Cerrados e visitantes internacionais. Quando a gente apresenta, né, esse sistema, né, que é conhecido como integração lavoura e pecuária, e depois foi adicionado mais um componente ele, que é o componente floresta, né? Os americanos, os europeus, eles não acreditam que a gente faz tudo isso sem irrigação, né? Ou seja, numa mesma área a gente consegue fazer 3 safras, né? Uma safra de soja, uma safra de milho e depois uma safra de picanha, uma safra de boi, né? A gente começou a chamar um colega nosso lá na Embrapa Cerrados, Lorival Vilela, de boi safrinha, né? Então aumentando mais a eficiência, né? Ele costuma brincar e dizer que o pecuarista do futuro é o agricultor hoje, que ele percebeu que ele pode utilizar isso. E a pesquisa perguntou isso, né? Quando você usa planta de cobertura, você pasteja, né? E a gente viu que mais ou menos 40%, 45% responderam que sim, ou seja, a gente já tem um espaço grande para aumentar a nossa produção de carne a pasto, né? De uma forma mais eficiente, né? Sem ter que abrir novas áreas, sem ter que desmatar, sem ter que mexer nas áreas que podem ser preservadas. Uma produção mais sustentável. Exatamente. Marcelo, você tem uma palavra que define o trabalho da Embrapa, é pesquisa. Queria que você falasse um pouquinho como é que está a questão do melhoramento genético das plantas de cobertura. Aonde está o foco das pesquisas? Qual é a tendência dos próximos anos? Então, Roberto, a gente tem já, desde que a empresa foi estabelecida lá atrás, em 73, no que diz respeito às forrageiras, a gente tem programas de melhoramento que desenvolvem novos cultivares de forrageiras, né? Então a gente tem um programa para braquiárias, a gente tem um programa para um outro gênero que é o pânico, também conhecido, né, pelo produtor aí como colonhão, a gente tem para andropógon, a gente tem para capim-elefante, uma série de espécies, né? Leguminosas também, estilosantes, né, guandu. E hoje, né, 70% do mercado de forrageiras no Brasil são de cultivares desenvolvidas dentro da Embrapa, né? Esse mercado, no que diz respeito às sementes de forrageiras só, né, sem incluir as plantas de cobertura, né, porque aí entram outras espécies, só forrageiras, a gente está falando de um mercado de R$1 bilhão todo ano, né? Então a gente tem uma indústria muito forte, né,
E nas forrageiras ainda não aconteceu o que aconteceu nas commodities, né, que foi a entrada dessas grandes multinacionais, big players, né, no mercado. Então, hoje ainda são empresas nacionais, né, que estão desenvolvendo. A gente está começando a ver a entrada dessas empresas multinacionais também nas forrageiras por conta do mercado que ampliou à medida que, em vez de eu usar a forrageira só para pastagem, agora eu estou usando ela também como planta de cobertura e também estou usando ela na integração lavoura-pecuária. Agora, a gente tem aí um plano da agricultura de baixo carbono, a gente tem uma discussão muito importante que é sobre a sustentabilidade, né, mudanças climáticas e como o agricultor precisa lidar com toda essa situação, com esse mix de situação. Como é que estão as políticas públicas voltadas para que a gente consiga produzir mais sem abrir novas áreas, de forma sustentável, fazendo a captura de carbono? Então, o Brasil, muito rapidamente, né, estruturou uma série de políticas e planos para enfrentar essa situação das mudanças climáticas globais. A gente teve há mais de 10 anos, né, a estruturação desse plano de agricultura de baixo carbono, que tinha metas muito estabelecidas, eram inclusive eram metas do Brasil frente à comunidade internacional para redução de emissões. A agricultura tem um componente significativo de emissões, né, principalmente no Brasil, então a gente tinha metas e a gente cumpriu muitas dessas metas. Hoje esse programa evoluiu para o ABC+, que é um programa que o Ministério da Agricultura gerencia e ele está atrelado, inclusive, à questão do crédito agrícola, né? Se o produtor, para acessar esse crédito agrícola, ele tem que utilizar algumas dessas práticas que vão ajudar a mitigar os gases de efeito estufa e, consequentemente, melhorar a eficiência e a sustentabilidade da nossa agricultura como um todo, né? Então, o Brasil, ele de fato, um dos países, né, que tem uma agricultura mais moderna, mais sustentável. E todas essas práticas que a gente conversou, integração lavoura-pecuária, próprio uso de plantas de cobertura, recuperação de pastagem. Recentemente o governo soltou um programa nacional de recuperação de pastagem degradada que vai na linha de recuperação de áreas degradadas. Então a gente tem uma agricultura muito eficiente, muito sustentável, né? É por isso que 60% do nosso território ainda é ocupado com a vegetação original, nativa, de que quando Cristóvão Colombo chegou aqui, né? E a gente tem uma legislação muito moderna no que diz respeito ao Código Florestal também, então a gente está muito bem, né? Eu diria que ano que vem na COP a gente vai mostrar tudo. Esse ano, na verdade, né? O tempo passa rápido, desculpa. Esse ano, em novembro, a gente vai ter a oportunidade de mostrar isso ao mundo. E a gente tem mostrado isso lá na Embrapa Cerrados, a gente recebe muitos visitantes internacionais, né? E como eu disse, eles ficam muito impressionados. Marcelo, esse ano a gente, nos últimos 2 anos, tivemos a nova lei dos agrotóxicos. No final do ano passado, o marco regulatório dos bioinsumos. O que isso mudou em relação às plantas de cobertura? Foi mais um complemento? A legislação veio para complementar ou não? São coisas que ficam meio à parte? Eu acho que isso tudo vem para ajudar, né? Principalmente a questão dos bioinsumos. Você está usando insumos biológicos, né? Que mais uma vez a gente está falando de sustentabilidade, de repente o uso de menos químico, né? E as plantas de cobertura também têm esse papel. Uma das funções, né, um desses serviços que as plantas de cobertura prestam é exatamente essa. Ela vai ter um papel de suprimir as ervas, as invasoras, né, e com isso o produtor vai usar menos herbicidas e menos químicos, né. Eu costumo dizer que o produtor não acorda de manhã e fala assim, eu vou ali aplicar um veneno ou aplicar um... Não. Cada vez que ele faz isso, o custo de produção dele aumenta e menos ele vai pôr no bolso. Marcelo, nosso tempo está encerrando. Se minha pesquisa estiver correta aqui, você já publicou 37 artigos em periódicos especializados e 97 trabalhos em anais e congressos, colaborando com 68, como coautor em 68 projetos. E também coordenou 13 projetos de pesquisa ao longo da sua carreira. Destaca um para a gente do qual você se orgulha mais. Eu me orgulho muito dos cultivares de forrageiras que a gente desenvolveu. A gente está aí recentemente, de 2019 para cá, a gente colocou um cultivar novo de Andropogon guaianus e estamos colocando no mercado 2 novas leguminosas do gênero Stylosanthus guianensis, da espécie Stylosanthus guianensis.
Bom, sucesso para você. Foi ótimo conversar com você, né, Roberto? O assunto rendeu bastante. O CB Agro fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.